pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Dias e agora vamos dar início à nossa primeira videoaula da disciplina de comandos elétricos para o curso técnico em mecatrônica. Essa disciplina ela é muito utilizada na indústria e em vários campos da mecatrônica, por isso é importante compreender seus conceitos e também seus fundamentos, para que o profissional possa aplicar esses conhecimentos teóricos na prática com perfeição. Nessa primeira aula, veremos os dispositivos de comando, que são eles os relés, os contatos, contatores. Também veremos dispositivo de proteção de equipamentos e também dispositivo de sinalização. Veremos também os temporizadores, são elementos que já utilizam com base do tempo, os sensores e também os painéis de comando, que são muito importantes, onde são montados cada um desses dispositivos ao ser utilizados. Os comandos elétricos têm por finalidade manobrar motores e equipamentos elétricos, compostos por vários dispositivos. Então, há uma série de dispositivos que são interconectados a fim de comandar, acionar ou desligar dispositivos, sendo principalmente motores elétricos. A grande maioria das máquinas acionadas na indústria são os motores elétricos. Assim, para controlar esses motores, são necessários elementos de controle, visando a segurança, o conforto e também a praticidade no acionamento desses equipamentos, podendo ser acionado tanto localmente como também à distância, como alguns dispositivos que permitem esse tipo de função. Os dispositivos dos comandos elétricos se subdividem em dois grandes grupos. Temos dispositivos de seccionamento, são aqueles utilizados para conduzir ou interromper corrente elétrica, que vai ligar e desligar equipamentos. Esses dispositivos de seccionamento podem ser comutadoras, seccionadoras e também os contatores, como serão vistos mais à frente. Além do seccionamento, temos também os dispositivos de proteção, são aqueles que já visam danificar equipamentos por conta de algum efeito de corrente ou tensão excessiva. Para a proteção, temos a proteção contra sobrecarga, quando há uma carga acima do permitido em algum equipamento. Geralmente se utiliza como proteção de sobrecargas relés térmicos e termistores, e também há proteções contra curto-circuito, que são os fusíveis e os relés eletromagnéticos, que serão vistos com detalhes mais à frente. O principal dispositivo de comando utilizado em comandos elétricos é a chave ou contato. Esse dispositivo ele permite conectar ou desconectar dois pontos de um circuito. Então, é ele que vai permitir a passagem ou interrupção de corrente elétrica. Esse contato ele pode ser basicamente dois tipos. Pode ser um contato com trava, que é aquele tipo de contato que, ao pressionar, ele mantém o seu estado, mesmo após remover o acionamento. Um caso desse, podemos citar um interruptor elétrico de lâmpadas. Ao pressionar, ele mantém a lâmpada acesa. Ao desligar, ele mantém a lâmpada desligada. O outro tipo é o interruptor com impulso, que é aquele que retorna à posição inicial após o comando. Um exemplo desse tipo são os interruptores de campainha. Então, quando você está pressionando a campainha, ela irá tocar. Ao remover o acionamento, ela irá desligar. Então, esse é um tipo de dispositivo de comando por impulso. Outra classificação são os contatos que são normalmente abertos e normalmente fechados. Normalmente abertos são dispositivos que eles permanecem na posição aberta quando não há acionamento. Ou seja, um interruptor, por exemplo, de campainha. Ao não ser pressionado, ele permanecerá aberto. Então a campainha não irá funcionar. Ao pressionar, a campainha irá fechar. Então ela vai ligar por conta desse fechamento. O contato normalmente fechado ele já começa inicialmente fechado. Ou seja, como se a campainha já começasse tocando e ao pressionar ela se desligasse. Então já é uma lógica inversa do contato normalmente aberto. As botoeiras são chaves elétricas que são acionadas manualmente, apresentando um contato aberto e outro fechado. Pode ser do tipo pulsador ou com trava, podendo ser acionado tanto por botão como por rolete. Novamente, as botoeiras podem ser normalmente abertas, ela se fecha quando é acionada e é mantida fechada por ação de uma mola. A normalmente fechada, ela se abre quando estiver acionada e ao ser desacionada, ela se fecha novamente, que é a condição de repouso desse tipo de botoeira. No slide, há a classificação de diversas botoeiras. Então, há normas que especificam que a cor deve ser utilizada para indicar a função de cada botoeira. A cor vermelha, geralmente, ela é indicada para botoeiras de função de parar ou desligar equipamentos, assim como também função de emergência. Botões verdes ou pretos indicam partida ou ligamento. O amarelo, intervenção,
o azul e branco, outra qualquer função. Então já são cores padronizadas, visando a segurança e também a praticidade no acionamento de comandos elétricos. A chave seccionadora é o dispositivo que tem por função abrir ou desligar condutores em uma instalação elétrica, permitindo a manutenção da instalação desligada. Então é uma chave que ela é inserida no começo do circuito para que um operador possa fazer a manutenção de algum equipamento e não corra o risco de sofrer algum choque elétrico. Então ele isola a fonte do circuito restante. Ela é construída de modo a ser impossível que se ligue ou feche por vibrações ou choques mecânicos, sendo manobrada por meios apropriados. Algumas são manobradas por chaves, outras por botões, há diversos tipos. No caso de chave seccionadora tripolar, esta deve garantir o desligamento simultâneo das três fases. Então, para ligar motores trifásicos, por exemplo, utilizam-se chaves seccionadoras tripolares. Então, ela liga as três fases ao mesmo tempo e também desliga as três fases simultaneamente, evitando que alguma fase permaneça conectada no circuito e energize alguma parte do motor, por exemplo, já evitando um risco de choque elétrico. A chave magnética ou contator, um elemento muito utilizado em comandos elétricos. Ela é formada basicamente por um eletroímã e um conjunto de chaves operado pelo fluxo magnético do eletroímã quando energizado. O princípio é semelhante ao de um relé, só que nesse caso ela já vai conter mais contatos. Na imagem, na apresentação, vê-se um símbolo de uma chave magnética com identificação típica de chaves. Então os terminais de eletroímã são identificados por letras, que é o terminal da bobina, e os terminais das chaves são identificados por numeração. Então no contator temos contatos que são normalmente abertos, já naturalmente, e normalmente fechado. Toda vez que se energiza essa bobina, a lógica se inverte. Então o que está aberto se fecha e o que está fechado se abre. O número de chaves no contator é bem variado. Então temos contatores com um pequeno número de chaves, número de contatos, e outro com um número bem maior. De acordo com a finalidade, as chaves do contator recebem denominações específicas. Temos as chaves principais, que são as chaves de maior potência. Elas são mais robustas e comandam altos valores de corrente, típico de motores e outras cargas. São sempre do tipo normalmente aberta. Elas são identificadas com números unitários de 1 até 6. Então, ao visualizar um contator e verificar que ele tem chaves com esses números, já pode-se perceber que trata-se de chaves principais. Então, motores ou cargas mais pesadas, que puxem mais corrente, serão conectadas nesses terminais. Temos também contatos auxiliares, já são contatos bem menos robustos, visados para comandar baixa corrente de funcionamento de eletroímãs, ou chaves magnéticas. Geralmente, esses contatos são utilizados para lâmpada de sinalização ou alarmes sonoros, já que eles puxam uma corrente bem inferior. As chaves auxiliares podem ser normalmente abertas, sendo indicados por dezenas de final 3 ou 4, ou normalmente fechadas, indicadas por dezenas de final 1 ou 2. Na imagem, mostra o esquema de uma chave magnética ou contator, onde pode-se observar vários elementos. Temos um elemento do eletroímã, ao ser energizado, ele puxa uma parte móvel, fechando ou abrindo assim os contatos. Então, dependendo do tamanho do contator, temos também um número variado de contatos, normalmente aberto, normalmente fechado. Chaves magnéticas construídas apenas com contato de alta potência são chamadas de chaves de potência. Chaves magnéticas que só possuem chaves auxiliares são chamadas de chaves ou contatores auxiliares. Então, nesse tipo, não é possível ligar motores ou cargas mais pesadas, que puxem mais corrente. São aplicações do contator em inversão de lógica. Usa-se um contato normalmente fechado, acionado pelo contator para acionar uma carga. E isso provoca a inversão da lógica. Então, ao ser acionada a bobina do contator, ele faz abrir um circuito. Então, é uma lógica invertida. Pode-se multiplicar também contatos. Então, com uma única chave, é possível acionar uma infinidade de equipamentos que podem estar em contatos normalmente abertos ou normalmente fechados. Então, assim, ampliando a quantidade de contatos do meu contator que eu teria se eu utilizasse apenas uma única chave. Pode-se ampliar também a capacidade de corrente de um contato. Então, com uma pequena corrente na bobina, pode-se acionar um motor com a corrente muito elevada, se esse estiver conectado no contato principal. Pode-se também memorizar acionamento, que são através de circuitos selo ou de autorretenção. Ou seja, algumas botoeiras que são do tipo pulsador, ao ser pressionadas, ele mantém pressionado mesmo quando ela é aberta. Então esse é um circuito selo, um circuito típico encontrado em comandos elétricos. Pode-se também associar contatos. Então basicamente há duas formas de associar um contato do contator.
pode se associar de forma séria ou então em paralelo. Também é possível combinar esses dois tipos de ligação. Pode fazer uma ligação mista. Então, a partir daí, podemos implementar funções lógicas semelhantes às encontradas em eletrônica digital, funções de lógica e ou função ou, usando os contatos de um contator. Elementos de proteção. Os elementos de proteção, eles objetivam proteger os equipamentos e condutores de uma instalação dos danos de corrente de alto valor ou de grande duração. Os principais componentes utilizados de proteção de equipamentos são os fusíveis, relés térmicos, disjuntores e também outros tipos de relés, são relés mais específicos. O primeiro elemento, os fusíveis. Os fusíveis são dispositivos de proteção contra curto-circuito, então eles já evitam com que uma corrente muito elevada seja aplicada numa carga e possa danificar, no caso de um motor elétrico. Ele também protege contra sobrecarga, caso não seja utilizado no relé para este fim, de utilização única. O que isso quer dizer? No caso do fusível, após a sua atuação, eles serão descartados, porque o fusível ele queima, então ele se parte, então já não pode ser mais reutilizado, utilizado apenas uma única vez com função de proteção. São compostos basicamente por um elemento fusível, que consiste em um material com um baixo ponto de fusão, o corpo, os terminais e também o dispositivo que indica a atuação do fusível, com a unidade de corrente, a tensão suportada por esse elemento. No slide é mostrada a simbologia encontrada nos comandos elétricos para esse tipo de elemento, o fusível. Outro tipo de proteção muito utilizado são os relés térmicos. Já são dispositivos de proteção e podem também ser atuados à distância, cuja operação é produzida pelo movimento relativo de elementos mecânicos, chamados termopares, que nada mais é do que sensores de temperatura, que acima de um determinado valor, o relé entra em atuação. É importante ressaltar que relés térmicos não protegem a linha de alimentação contra curto-circuito, sendo necessário ainda fusíveis. Eles protegem contra sobreaquecimento, que são decorrentes das correntes elevadas. O relé térmico é intercalado nas fases do motor para detectar a intensidade da corrente do mesmo. Se a corrente desse motor estiver acima de valores definidos, ele irá sinalizar sobre a carga do motor através de um contato auxiliar. Então esse contato, uma vez disparado, ele poderá voltar novamente à posição de repouso, sendo automaticamente ou manualmente. Os disjuntores são também utilizados na proteção contra altas correntes, com uma vantagem em relação aos fusíveis, que eles podem ser religados várias vezes. Então sempre que a corrente excede um determinado valor, o disjuntor desarma ou desliga, podendo ser acionado novamente, manualmente ou então à distância, em alguns modelos. O número de vezes que ele pode ser desligado e religado é determinado pelo fabricante, mas é sempre da ordem de milhares. Os grandes disjuntores são desligados através de relés, que podem, por sua vez, atuar por diversas grandezas físicas, por exemplo, a tensão, corrente ou também temperatura. Então, caso um relé esteja associado a esse disjuntor, se a corrente ou a temperatura elevar acima de um valor, esse relé manda um comando para o disjuntor e o disjuntor irá desligar para evitar que essa corrente continue crescendo ou continue sendo aplicada numa carga, um motor elétrico. Disjuntores de alta potência precisam ser precisos e muito rápidos. Em baixa potência, ele funciona como uma chave com desligamento automático quando a corrente se eleva acima de um valor nominal. Os relés são dispositivos de proteção que, através de seus contatos, atuam o comando de chaves magnéticas de potência, sendo atuados por diversas variáveis físicas, como corrente, tensão e falta de fase. Os principais tipos de relés são, temos o relé de tempo, que pode ser subdividido em duas categorias. O relé com retardo na energização, que é aquele que, ao ser acionado, ele demora um tempo, da ordem de alguns segundos, para ligar uma carga. E ao ser desligado, ele desliga imediatamente após a desenergização. O outro tipo é o com retardo de desenergização, ou seja, ao ser acionado, ele atua imediatamente, mas após ser desligado, ele leva um tempo para desligar a carga. Então, tem esses dois tipos. O relé ele possui no corpo dele um botão que permite selecionar o tempo de retardo. Pode ser 3, 5 ou 10 segundos, podendo ser controlado manualmente através de um cursor no corpo do relé. Temos também relé de sobrecorrente, que protegem contra uma corrente muito elevada. Eles podem ser do tipo térmico, que atua através de um material metálico, um par bimetálico, com coeficientes de dilatação térmica diferentes. Então, quando esse material aquece,
ele se distorce, então ele pode desligar um circuito. Temos também o tipo magnético, que ele já atua através de campos magnéticos, e também a combinação dos dois, o relé de sobrecorrente termomagnético, que ele já associa as características tanto de temperatura, como efeito térmico, como também o efeito magnético. Temos também os relés de sobretensão e sobrecorrente. No caso, a tensão que alimenta ou ativa o relé se torne muito maior ou muito menor, ele pode desligar uma carga para evitar que essa se danifique. Temos também o relé de falta de fase, que ele é utilizado para proteger circuitos trifásicos, principalmente motores, contra os danos provenientes da permanência da alimentação com falta de fase. Então esse relé vai atuar nas chaves caso alguma fase falte na energização desse motor. Os elementos de sinalização, eles sinalizam eventos. Geralmente são utilizadas lâmpadas, buzinas ou sirenes. As lâmpadas são usadas para sinalizar tanto situações normais, quando a máquina está funcionando normalmente, quanto anormais. Ou seja, quando o motor estiver em sobreaquecimento, estiver com sobrecorrente ou sobretensão, ele pode ser indicado um letreiro luminoso para mostrar que esse motor está na condição anormal. Assim como as botoeiras, a sinalização também tem algumas cores, que já são utilizadas por padrão para identificar o comportamento de um circuito. Geralmente se utiliza a cor vermelha para condições anormais ou perigo, a cor amarela como atenção ou cuidado, e a cor verde como condição de serviço normal ou de segurança. Então isso pode ser facilmente visualizado pelo operador. Temos tanto a sinalização luminosa como também a sinalização sonora. Então, a sinalização sonora utiliza-se buzinas e sirenes, que são usadas apenas para sinalizar condições de emergência, como vazamento de gases ou ainda informações em local onde a sinalização visual seja insuficiente. Então, utiliza-se o sinalizador sonoro. Temos também sensores que podem ser utilizados nesse circuito, os comandos elétricos. São dispositivos que transformam variáveis físicas, como temperatura, luz, distância, tensão, pressão, em impulsos elétricos, para que possam ser utilizados em acionamentos elétricos. Tipicamente são utilizados sensores fotoelétricos, sensores capacitivos e também sensores ópticos. O painel de comando elétrico ele consiste em uma caixa ou quadro de metal que aloca todos os disjuntores, interruptores, temporizadores, relés, CLP e dispositivos utilizados para o controle de um sistema elétrico. Os painéis de comando elétrico são projetados e utilizados para controlar equipamentos mecânicos. Então, dentro desses painéis elétricos, são encontrados os relés, os disjuntores, também algumas botoeiras, fusíveis e vários elementos, tudo contido num bloco só, tudo organizado e interconectado através de fios. Então, é nisso que consiste um painel elétrico. Então, pessoal, na aula de hoje, conhecemos os principais dispositivos de comando, de proteção, sinalização e comandos elétricos. Compreendemos também o dispositivo de temporizadores e os sensores. Os temporizadores são os relés de tempo. E também conhecemos os painéis elétricos, como são constituídos e também a sua finalidade. Daremos continuidade na próxima aula. Até breve.